jovens morrendo de uma maneira feroz, fãs de filme de terror, um filme que sabe que está dentro de um filme que cada vez mais foca numa violência, uma violência que sempre se revisita. Oi, eu sou o Cara da Cultura e aqui vem minha crítica de Pânico de 1996, dirigido por Wes Craven. Pânico conta a história de Sidney Prescott, uma adolescente que vive com seu grupo de amigos. Ela tem uma relação certamente conturbada com seu namorado desde a morte da sua mãe, morte essa que se revela como um assassinato, mas as coisas vão encaminhando na sua vida, até que de repente um assassino surge na sua cidade que se chama Woodsboro, fazendo com que a própria lute por sobrevivência. Será que Sidney sobreviverá a esse assassino que ataca ela constantemente, seu grupo de amigos, ou será que não? Pânico é um filme de 1996, dirigido por Wes Craven, que é bastante cultuado nesse gênero do slasher. Isso porque Pânico se revela como um slasher, mas um slasher que repensa o próprio gênero e pensa o próprio terror em si, o que se concatenam, se concretizam como filmes de terror, quais são as conjunturas para fazer um filme de terror, quais são as regras de um filme de terror, entre as mais diversas coisas desse tipo. A partir disso, ele desconstrói completamente tudo que você pode pensar sobre o gênero do horror. Enfim, eu já queria começar aqui dizendo que Pânico, o filme original, o longa, né, o primeiro longa dessa franquia enorme, é provavelmente um dos melhores filmes de terror já feitos. Isso porque, além de um ótimo filme nessa configuração de slasher, nesse subgênero, né, que fala muito sobre, aliás, como a internet surgiu, Pânico é essa franquia que aborda esses avanços tecnológicos, como a sociedade avançou com eles, como desestruturou até mesmo as relações das pessoas. Pânico, além disso, também desmoraliza de certa forma o terror, torna ele infantil, mas ao mesmo tempo homenageia o próprio, fazendo uma série de referências e quebrando as próprias regras do gênero para avançar na sua narrativa, na sua história e refazer os personagens, refazer o molde da protagonista, do vilão, etc., ao seu jeito, à sua maneira. Wes Craven aqui reconfigura o próprio gênero do horror para se readaptar aos novos tempos que o filme aborda constantemente. Afinal, estamos nos anos 90, filmes de horror não estão tão na moda assim, e Wes Craven tenta reinventar o próprio gênero. Eu já gostaria de destacar aqui o porquê que eu gosto tanto de Pânico, além dessas brincadeiras, dessas jocosidades de metalinguagem, brincar com as próprias configurações do gênero do terror, fazer disso uma brincadeira, uma espécie de homenagem, mas ao mesmo tempo uma gozação com o próprio gênero, se inventar, fazer jocosidades, brincar, ironizar e parodizar o que é terror, principalmente nessa época dos anos 90 em que pouco se falava de terror, tinha uma saturação do gênero. Além disso, Pânico sabe muito bem falar sobre a questão jovial. Estamos nos anos 90, esses anos em que a violência era baixa de certo modo. Os filmes assim, mais populares, mais romantizáveis do cinema que estavam saindo, como o próprio Tarantino, etc., essas coisas celebradas nas produções cinematográficas não eram a regra, mas sim a exceção. Os anos 90 é conhecido justamente como uma derrocada por ser uma espécie de era da paz. Os anos 90 não tinha muito o senso anárquico dos anos 80, dos anos 70, enfim. E aí que Pânico surge para justamente cutucar todas essas feridas sociais. Por que a sociedade ficou mole, por assim dizer? Por que não se falava mais de violência? Por que não se falava de ir contra as regras? É nesse contexto que Pânico justamente surge. Sidney Prescott, aqui a protagonista, a sobrevivente final, ela é uma espécie de chamariz, uma espécie de concatenação dessas ideias. Acompanhamos essa personagem que é dócil, que é gentil, que é uma boa pessoa, sempre erguida de traumas, afinal sua mãe, né, teve toda aquela questão do assassinato, etc, enfim. Então ela é essa personagem inocente, mas que ao mesmo tempo não é boba, diferente das outras protagonistas de horror. Ela sabe muito bem dos seus arredores, afinal ela conhece tudo muito bem, toda essa questão de assassinatos, etc, enfim. Ela sabe como sobreviver, ela tem uma voracidade inteira, eu diria. A Neve Campbell, que interpreta a Sidney, a sua atriz,
ela consegue destacar isso muito bem. Ela aparenta ser inocente, principalmente na primeira cena que aparece, com o seu figurino de pijama, sua camisola, enfim, ela parece ser essa garota dócil, bonitinha, mas ela logo de cara já impõe uma série de piadas pro seu namorado Billy Loomis, ela já se impõe sobre ele nos seus próprios olhares e ela fica conflitante entre um clima sexy com seu namorado e um clima protecionista, de certa forma. Então ela já se mostra como uma protagonista bem diferente de filmes de terror, que geralmente eram aquele estereótipo da nerd, etc. Então, logo de cara, já quebramos todo tipo de estereótipo e todo tipo de impressão que poderíamos ter de Pânico. Isso porque o filme já contrapõe todos os significados do que é um filme de horror, o que é um slasher, logo na apresentação da sua protagonista, com ela sendo essa espécie de heroína mesmo, de uma sobrevivente de um caso grave que aconteceu com a própria, um incidente que aconteceu na sua vida familiar. Eu já vou deixar claro aqui que essa crítica terá certos spoilers, caso você não tenha assistido o filme. Vá, assista o filme, volte aqui depois e termine a crítica. Enfim, eu vou abordar aqui quem são os vilões. Afinal, isso é muito importante em Pânico, um filme de whodunit, conceito implementado em filmes noir, em filmes hitchcockianos, que vai falar quem é o um assassino misterioso, mascarado, etc. Enfim, o slasher se utiliza muito desse conceito de whodunit, quem fez, do traduzido para o português, e Pânico é justamente essa intercalação entre quem será que está fazendo isso e os assassinatos dessa história em si. Então, eu vou revelar aqui quem é o assassino, vou abordar quem é que está cometendo esses assassinatos. Então, caso você não tenha assistido Pânico, assiste Pânico e volta aqui. Os vilões de Pânico já deixam claro mais um nível de desconstrução. Enquanto temos em outros filmes do tipo uma entidade, uma origem desconhecida, misteriosa, uma pessoa voraz que busca vingança ou até mesmo assassinato a qualquer custo, a qualquer preço, aqui em Pânico somos apresentados a dois adolescentes comuns cometendo essa série de crimes, já quebrando o conceito de somente um vilão na trama. Somos apresentados a Billy Loomis e Stumacher, que nem ao menos tem uma série de motivações condizentes. O Stumacher só tá ali para brincar mesmo. O Billy Loomis, ele até tem uma pseudo-motivação, mas que ele deixa claro que nem é uma motivação certa ao final da narrativa. Então temos esses dois psicopatas, esses dois maníacos que enfrentam a Sidney, enfrentam um grupo de amigos que eles têm e ficam nessa dança entre a vida e morte de Sidney, com tudo muito neon, com tudo muito, diria assim, colorido. É uma narrativa extremamente psicodélica que esses vilões tentam impor em Sidney, principalmente nessas composições finais da trama. Eu tô afirmando que ao final o filme fica colorido, fica incessante, fica psicodélico, porque a câmera que Craven impôs aqui, junto dos modos de gravar, e até mesmo a coloração do filme mudam repentinamente. O que antes era construído com certo formalismo de filme slasher, né? Algo mais truncado, por assim dizer, mais formal. O que era um filme que se focava em construir cenas de perseguição que remetessem até mesmo a filmes da Hammer, caso você não conheça. Hammer é um grande estúdio de filmes horror da década de 30. Não, ao final, Wes Craven subverte tudo, coloca os assassinos como uma espécie de par de protagonistas dessa história. Então, ao final, nem eu mesmo acompanhamos a nossa protagonista Sidney de imediato. Acompanhamos uma série de 20 minutos desses assassinos tentando dar um jeito de se tornarem os heróis dessa história. Temos uma subversão, e Pânico é justamente isso, uma subversão sobre subversões. É uma tentativa de reverter o terror a outras coisas, remeter ele a outros gêneros, tentar fazer do que era a queda do terror um ressurgimento de outras coisas. Pânico é essa espécie de marco dessa nova construção do gênero de horror. A câmera aqui de Craven também ajuda nesse contexto quase rebelde em relação a filmes de horror, quando o Craven
tenta abordar as mais diversas facetas do seu cinema no próprio longa. Acompanhamos aqui uma série de composições que remetem a Halloween, uma série de planos que relembram até mesmo o Massacre da Serra Elétrica, todos esses slasher clássicos, mas tudo aqui tem esse senso de honraria, aquela homenagem a tal filme de terror, mas uma zombaria também, porque aqui acompanhamos o que é a vida real, de certa forma. O que aconteceria na vida real se aquela cena específica em Halloween acontecesse de tal jeito, etc. Aqui temos quase que uma urbanização dos filmes de terror slasher. O filme de terror slasher geralmente tinha áreas mais rurais, tanto que temos até mesmo o filme Massacre da Serra Elétrica, A Cidade do Sol Poente, etc. Enfim, um monte de filme aí de slasher mais rural. Pânico é uma espécie de urbanização intensa. Enquanto em Halloween temos, de certo modo, uma urbanização, em Pânico acompanhamos uma sociedade extremamente evoluída, industrial, enfim. Então, Pânico é essa espécie de urbanização, essa globalização, de certa forma, até mesmo, de filmes slasher. Como que o slasher tomaria certos tons na vida urbana, fora daqueles arredores imensos, daquelas casas com poucas pessoas, dos lugares sem vizinho. Pânico é uma espécie de conexão entre espectador, filme e filmes predecessores ao próprio. Então, ao final, eu posso dizer que Pânico se torna esse marco do cinema de horror, principalmente do subgênero do slasher. É um filme que ele vai falar de como o terror é feito, como o terror se constitui, vai brincar com a própria configuração do horror, vai brincar com todas as paródias que o próprio faz do horror, quais são as regras do terror e como desconstruí-las, porque elas não funcionam na realidade. Na realidade, tudo é bem diferente. A questão urbana que também está extremamente entremeada, essa narrativa, mas não somente isso, a questão tecnológica também. Pânico surge da tecnologia e da tecnologia até mesmo hoje em dia ele se faz. Se não houvesse tecnologia, talvez não houvesse Pânico. E é daí que tudo se torna mais interessante. Pânico é uma espécie de inovação no próprio gênero do horror por conta das inovações sociais que tivemos. Enfim, eu posso dizer que Pânico é um trabalho sensacional, uma espécie de estudo a fundo do gênero do horror. Você precisa assistir Pânico se você se interessa por filmes de horror e como estudá-los. Eu diria que Pânico é uma aula por si só. Então eu vou colocar aqui para Pânico, de 1996, uma nota 10 de 10. Eu acho que é um filme slasher, talvez um dos melhores, um dos 3 melhores filmes slasher já feitos. Talvez 2 melhores, ou talvez seja o melhor mesmo. Eu fico em impasse quando eu sobreponho ele em relação a Halloween ou Massacre da Serra Elétrica. Talvez eu ainda ache Massacre da Serra Elétrica o melhor filme slasher já feito. Então eu posso trazer vídeo aqui, uma crítica aqui, analisando o contexto da obra, etc. É muito profundo, mas Pânico, por incrível que pareça, por incrível que você possa achar, também é muito profundo. Fala sobre as inovações sociais, fala sobre uma sociedade que cada vez mais se evolui nessa tecnologia, uma tecnologia incessante. Se não fosse tecnologia, se não fosse a urbanização, a globalização, Pânico não existiria. E é isso que torna essa obra tão charmosa. Ela fala de seu tempo, fala tecnicamente do tempo atual e homenageia o tempo predecessor à própria. Ela é um encante para esses filmes de terror, para tudo que o terror foi e para tudo que o terror hoje em dia Pânico é esse marco do cinema de terror, do cinema que faz os outros gritarem na cadeira. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir Pânico? Já assistiu Pânico? Eu espero que você já tenha assistido Pânico, porque é um ótimo filme, enfim, vale muito a pena. Então curte, compartilhe, comente, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!